Olá pessoal, aqui é Juliano do Quero Taxa Opções e hoje nós vamos falar sobre o início, sobre começar, sobre ter aquela atitude, aquele ímpeto de começar algo novo, começar no mercado de opções. Então eu vou compartilhar algumas informações, algumas experiências de quem já começou alguns anos atrás para ver se te dá aquele start de começar. Solta a vinheta. Pessoal, começar algo novo sempre é difícil, né? Sempre existe aquele receio, aquela dúvida, aquele medo de perder dinheiro. E nós viemos aqui para ganhar dinheiro, não foi para perder dinheiro, né? Então, quando vai começar alguma coisa nova assim, nós precisamos de informação, precisamos de coragem, precisamos de atitude. E se tiver alguém que indica um caminho para começar, às vezes fica mais fácil. O objetivo desse vídeo é isso, é mostrar um caminho de como começar algo que eu aprendi aí e tomei como lições aprendidas desde quando eu comecei a operar opções. Então, como de praxe, eu separei um material aqui de apoio e nós vamos abordar alguns itens aqui que eu acho que são fundamentais para quem está começando, tá? Como fosse um tutorial mesmo. Então vamos lá. Inicialmente, abra uma conta em uma corretora. Tá? Isso parece elementar, né? Mas é importante dizer o seguinte: nós falamos aqui sobre opções, mas são opções de ações, um mercado regulado pela B3. Não tem nada a ver com essa história aí de opções binárias que a gente consegue ver pela internet aí. Tá? Eu, inclusive, fortemente recomendo que você nem olhe esse assunto de opções binárias, tá? Porque a maioria desses casos aí são casos de fraude. O que nós estamos falando aqui é de um mercado de opções atrelado a ações, um mercado regulado, um mercado legalizado, tá certo? Que é realmente um caminho válido para a gente crescer financeiramente. Então, abra conta em uma corretora. Existem várias corretoras no mercado e você precisa escolher uma corretora que tenha algo interessante de opções dentro dela para te facilitar a procura dos strikes e de preferência que pague a menor taxa possível, tá certo? Taxa de corretagem, tal que tenha a menor taxa possível. Então, passo 1, abra uma conta em uma corretora. Sem corretora, nós não vamos conseguir operar. 2, defina um capital. E aí, é preciso que cada um tenha o tamanho da sua mão, tá certo? Se você vai começar, não comece com um capital elevado. Comece com um capital diminuto. Comece aí com um capital para comprar 100 ações. Ou se tiver menos ainda, defina um capital para começar a trabalhar com BOVA 11. Porque com BOVA a gente consegue operar com uma BOVA. Não precisa ser um pacote de 100, né, um lote de 100 como são nas ações. Tá? Mas defina um capital. Defina um capital para você começar a operar. Um capital que você vai usar para aprender. Um capital que te permita comprar um lote de ações. Um capital que seja de ações que você tem em carteira e que você aceita entregar se for exercido numa venda de call, por exemplo. Tá? Então, definir um capital é algo também importante, é algo pessoal, né, que eu não posso ajudar, pegar na mão de cada um, mas essa dica é importante. Defina o capital que você vai iniciar. Depois, nós temos aí aloque garantias. Pessoal, isso aqui é muito importante entender. Isso aqui porque no mercado de opções, antes da gente iniciar uma operação, nós precisamos alocar garantias na corretora. Né? E como é que isso funciona? Isso funciona da seguinte maneira: é meio parecido com comprar ações. Para você comprar uma ação, você não tem que ter o dinheiro? Então, o dinheiro que está lá na corretora é a tua garantia. Você compra aquilo lá, vai pagar em D mais 2, e se você não tiver dinheiro, você não consegue comprar. Como as opções são contratos mais longos, contratos de 30 dias, contratos que têm um prazo de vencimento, é preciso que você aloque uma garantia antes de iniciar a operação. Então, se você vai vender put, você precisa colocar lá um capital de garantia. Venda de call, a mesma coisa. Você precisa alocar lá uma ação, por exemplo, para garantir para a corretora que você tem capital para assumir o teu compromisso. E quando compra uma ação, a mesma coisa, você tem que ter garantia, tá certo? Eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre margem e garantia um pouquinho para frente, mas vamos nos ater a esse ponto agora. É preciso alocar garantias. Cada corretora
tem a sua regrinha de como alocar garantias, tá certo? Aloque garantias em dinheiro, aloque garantias em investimentos de renda fixa, como CDB ou Tesouro Selic, e aloque garantias de ações. Tá? Esse capital, essa comprovação de capital, é que vai deixar você operar opções. E aí nós vamos para o próximo. Escolha um ativo. Tá? Isso parece muito básico, mas é verdade. Escolha um ativo. Vamos imaginar o seguinte, você vai começar então com venda de put. E o cara que vende uma put, se der tudo errado, ou seja, se der exercício, ele tem que comprar um ativo. Então, escolha um ativo no começo que você não liga se tiver que comprar. Você quer ver um exemplo? Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Não é indicação de investimento. Vamos lá. Olha aqui essa Vale. Essa Vale vem fazendo topos e fundos aqui numa mesma linha desde 2021. E ela está agora muito próximo de uma região aqui que sempre foi suporte. Ó. Tá vendo? Essa região aqui sempre foi suporte. Ela veio até esse patamar e subiu. Veio até esse patamar e subiu. Pelo menos ela fez isso já 2 vezes no passado e está fazendo agora uma terceira vez. Vai subir? Ninguém sabe. Mas tem alguém que pode estar pensando assim, olha, essa Vale aqui eu compro, nesse nível de preço aqui eu compro. E aí é esse tipo de operações que você tem que comprar ou que você tem que iniciar. Né? Vender uma put de Vale nessa região aqui de preço, sei lá, vamos pegar aqui R$ 64. Vamos pegar aqui R$ 64, ó. Vamos pegar aqui R$ 64. Vender uma put de Vale a R$ 64 significa assumir o compromisso de comprar uma Vale a R$ 64 se ela estiver abaixo de R$ 64 no vencimento. Isso dá um prêmio? Não, isso dá um prêmio, certamente dá um prêmio. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Vale, esse aqui é a grade de Vale, para agosto, é de venda, então são realmente as put. E quanto que está remunerando uma Vale a R$ 64? Vamos achar aqui, ó. Olha aqui, ó, 64,16. No último pregão, uma venda de put de Vale a 64 estava pagando 0,89. Então, são ativos assim que a gente tem que escolher para começar. Porque se der errado, eu vou comprar uma Vale, vou ganhar 0,89%, né, como taxa, e fico com a Vale a 64, o que eu acho que é até interessante. Então, esse é o ponto. No começo, escolha um ativo, primeiro, que você não liga se tiver que comprar, e segundo, e mais importante ainda, que você tenha dinheiro para comprar. Porque aquilo ali é dureza, tá? Vale 100 ações da Vale dá mais de R$ 6.000, né? R$ 64 seria o strike, então é exatos R$ 6.400. Ah, Juliana, então não quero começar com Vale. Pô, mas então vá para Itaúsa, que são R$ 10. Escolha um ativo que seja interessante para você e que seja um capital pequeno. E aí, de novo, eu volto lá na ideia da BOVA, tá? Não descarte começar com BOVA 11 por um papel, que dá mais ou menos aí cento e poucos reais. Porque o que é importante no início é a gente entender o mecanismo da coisa. Como que acontece, como que é a venda, como que é o exercício, como que é esse universo das opções que muitas vezes a gente não entende. Tá? Vamos para o próximo ponto. O próximo ponto é venda uma opção. Sim, venda uma opção, não compra. Venda uma opção. Quem está começando tem que começar vendendo uma opção. Porque o máximo que vai acontecer é você entregar uma ação, se você tem ela em carteira, ou você comprar uma ação quando você não tem. Tá? Então, comece com uma venda de opção coberta. Coberta por uma ação que você tem ou coberta por um dinheiro que você tem. É assim que a gente vai começar. Tá? Não vamos começar com compra, vamos começar com venda. E a venda ela já coloca um dinheirinho na tua mão. Se você escolher começar com venda de put, é bem legal porque anima a gente. Porque você vende uma put aqui, você já pega ali, como fosse aquele exemplo da Vale, você já pega ali, sei lá, 1% e já vira o jogo, sabe? Você fala, oh, caramba, é isso mesmo?
eu vendi aqui, já peguei 1% em D mais 1. É isso que a gente vai fazer. A gente vai escolher um ativo e a gente vai vender uma opção. E depois eu trago aqui uma regrinha de bolso, tá? Para a gente começar de maneira bastante conservadora. A regra de bolso é: evite alavancagem no início. Se tiver dinheiro, venda put. E se tiver ação, venda a call. Tão simples quanto isso. O que você tiver de dinheiro na mão para assumir teu compromisso, você vende put. E se você tiver uma ação na mão, você vende call dessa ação. Não vá para o mercado descoberto. Esteja sempre coberto no começo, porque você vai errar. Você vai errar no começo. Todo mundo erra. Você vai mandar a ordem de venda e é para compra, você vai mandar a ordem de compra e é para venda, você vai se confundir no strike, você vai errar no começo. Tá? Então, tenha o dinheiro na mão, aloque esse dinheiro em garantia e venda uma put. Tenha uma ação na mão, uma ação de preferência que esteja acima do teu preço médio, vai lá e vende uma call. Não precisa nem vender toda a tua posição, vende lá 100 papéis, para você ver o mecanismo, para você ver a coisa funcionando, para começar a ficar mais confiante, para começar a tirar dinheiro do mercado. E aí isso vira um ciclo virtuoso e a gente começa a caminhar, né, em direção a tirar dinheiro realmente do mercado, que é o que a gente pretende fazer. Pessoal, é o que eu tinha para hoje. Eu vou ficando por aqui. Eu desejo aí bons estudos, bons trades, boa sorte e aquele abraço.